E aí, gente, beleza? Dando continuidade aqui à nossa primeira aula aí, vamos continuar aqui o conteúdo, beleza? A gente parou aí falando sobre corpos quentes e corpos frios. Vamos seguir aqui agora com um exemplo, beleza? Se aquecermos o ar em seu interior, as moléculas desse ar irão se agitar mais velozmente e chocar-se com maior poder nas paredes internas desse balão, produzindo um maior aumento de volume. Esse poder, entre aspas, como disse, veio de aumento de temperatura do ar. E como já disse, temperatura relaciona-se à energia. Beleza? Tranquilo. Deixa eu passar o slide aqui. Beleza, então, pense nas moléculas constituintes do ar. O fato delas aquecerem e ficarem mais agitadas implica mais velocidade a essas moléculas. Aqui chegamos ao ponto que venho dizendo, temperatura relacionada à energia. A maior velocidade das moléculas nos leva a uma energia maior. Então eu pergunto, qual energia está relacionada à velocidade? Justamente, energia cinética. Olhem esse esqueminha. O estado de movimento das moléculas partículas do ar é consequência direta da energia cinética das moléculas partículas sujeita a dada temperatura. Observe isso. Observação crítica. Olha só, se liga. Estamos falando de ar dentro de um balão. No ar, as moléculas partículas se movem livremente. Mas, e no caso dos sólidos e líquidos? Não há esse movimento livre um dentro do outro, né? Como a energia cinética influencia o movimento das moléculas partículas? Pergunto isso porque nesses dois meios, líquidos e sólidos, essas moléculas partículas não se movem livremente. O que acontece aqui não é um movimento livre. As partículas apenas se agitam em regiões limitadas pelas forças que as mantêm unidas. Beleza? Mas observe que se a temperatura aumentar, aumenta a energia cinética. Ou seja, a temperatura se relaciona com o estado de movimento das partículas de um corpo, independente se é sólido, líquido ou vapor gás. Beleza, então vamos lá. Vamos passar aqui. Anteriormente, vimos que temperatura era uma grandeza que caracterizava o estado térmico de um sistema, diretamente ligada à sensação térmica. Podemos dizer agora que temperatura é um valor numérico associado a um determinado estado de agitação das moléculas partículas de um corpo, certo? Sendo que cada molécula partícula interage com as demais. Então vimos que temperatura está associada à energia, uma energia cinética que se transforma em energia térmica de agitação. Beleza? Então, aquela energia inicialmente recebida passou por vários processos de transformação, mas ela se propagou. Assim, estamos dizendo que existe aí uma energia em transição de um lugar para outro. E aí, gente, beleza? Vamos fazer aqui agora uma exemplificação do nosso caso que a gente falou aí das moléculas dentro do balão de gás. Vou trazer um modelinho aqui só para a gente ver como que funciona essa energia térmica de agitação, para a gente poder visualizar isso, né? Eu vou colocar aqui nesse modelinho, não é um balão, mas ele vai ter basicamente a mesma ideia.
A gente tem aqui um cilindro, né, que a gente vai injetar algumas partículas aqui dentro e a gente vai fornecer uma temperatura aqui para ele, ou quente ou fria, e a gente vai ver como é o comportamento dessas partículas quando a gente fornece esse aquecimento a elas, beleza? A gente vai observar também como que a temperatura vai estar variando aqui e a pressão, né? O que interessa para a gente, isso aqui já é um modelo mais avançado para quando a gente estiver mais adiante, mas é interessante para a gente poder observar o comportamento das partículas simplesmente, né? Beleza? Então vamos fazer aqui, eu vou injetar um pouco de moléculas aqui. Vamos injetar então partículas maiores. Injetei elas, beleza? Observe que elas estão prosseguindo aleatoriamente, se chocando contra as paredes internas do recipiente. Esse é um recipiente rígido, como eu disse, não é um balão, então ele não vai aumentar de volume, que nem a gente tinha dito no caso, né? Se fosse no balão, a tendência é que aquele volume fosse aumentando à medida que aquela pressão ali dentro fosse aumentando, devido à maior energia térmica de agitação dessas partículas, beleza? Vamos fornecer então calor aqui para a gente ver o que acontece. Observe a minha temperatura lá em cima aumentando, juntamente com a minha pressão. As minhas partículas estão começando a ter uma maior velocidade de agitação. Consegue perceber isso? E a pressão vai aumentando. Se fosse um balão, ele já estaria inflando. Beleza? Eu vou extrapolar aqui para a gente ver. Ó, rebentou. Beleza? Isso aqui é um modelo de uma panela de pressão, né? Beleza? Então a gente consegue perceber aqui o que? Deixa eu injetar umas outras aqui, a levezinha aqui, só para a gente ver o movimento. Observem, a gente tem aqui um modelo de agitação térmica das partículas dependentes da temperatura que o sistema se encontra, né? Qual a temperatura desse sistema? Então, quanto mais alta, maior o seu nível de agitação térmica. Quanto mais baixa, menor o seu nível de agitação térmica. Observe que eu estou tirando o calor agora e observe, eu estou tirando a temperatura, né? Não vamos entrar no tema calor ainda. Vamos ficar limitado à temperatura. Eu estou abaixando a temperatura e o que está acontecendo? As minhas partículas estão diminuindo a velocidade. Mais adiante a gente vai falar disso aqui. Quando eu conseguir colocar aquela temperatura ali, ó. Está vendo? 8 kelvins, 7 kelvins, 6 kelvins. Eu vou colocar lá a 0. E você vai observar o que vai acontecer com as partículas. Olha só, estou quase. A minha pressão já caiu a 0 atm. Isso aqui é um modelo que a gente vai estudar logo adiante. A 1 Kelvin, continuo fornecendo temperatura, retirando, né? 0 Kelvin. Observe, a 0 Kelvin existe ainda um micromovimento. E observe que para as partículas roxas que têm massa maior, esse movimento ainda é bem pequeno. Aquelas de massa um pouquinho menor ainda é um pouquinho maior, mas a gente consegue ver ainda um certo movimento de agitação aqui ainda, beleza? Então é isso aí. Então, deu para a gente visualizar bastante aqui a questão da temperatura, como que ela influencia essa agitação térmica das partículas, beleza? Então isso aí, beleza? Agora pensa comigo o seguinte: se colocarmos um corpo quente em contato com um corpo frio, o que acontecerá? Atenção, olha só, corpo quente. O que é um corpo quente? Um corpo com maior estado de agitação térmica das suas moléculas partículas. O que é um corpo frio? Um corpo com menos agitação térmica das suas partículas moléculas. Beleza? Então, o que acontecerá se esses dois corpos forem colocados em contato? Pense no ar. Vamos pensar no ar. O ar irá se misturar e as moléculas mais quentes estarão bem agitadas no meio, porque agora o ar se mistura, bem agitadas no meio daquelas mais frias, né? Essas moléculas mais quentes estarão falei que nem o Yoda transferindo energia cinética para as menos agitadas.
e, consequentemente, energia térmica. Agora, pense nos líquidos e nos sólidos. A transferência será somente via contato, pela superfície de contato. Mas a superfície de contato do corpo frio possui contato também com moléculas partículas internas, também frias, pois são parte do corpo frio, né? E estas passarão a sentir a agitação da molécula fria da superfície posta em contato com as moléculas da superfície quente. Logo, a energia aqui também se propaga por contato, tá vendo? A quente encosta na fria, que encosta na outra fria ao lado dela, que vai se propagando e isso se perpetua. Então aquela vibração, aquela energia de vibração ali vai se perpetuando. Beleza? E disso fica claro que quando um corpo em temperatura mais alta é posto em contato com outro de temperatura mais fria, haverá transição de energia térmica do corpo mais quente para o mais frio, até que as temperaturas se igualem. Ou seja, até que alcance um equilíbrio entre as suas temperaturas, elas sejam iguais. Beleza? Então, dois corpos de temperaturas diferentes postos em contato ocorre de forma espontânea a busca desse equilíbrio de temperaturas, ou seja, mesmo estado térmico. A transferência, então, sempre será no seguinte sentido, do mais quente para o mais frio, até que suas temperaturas se igualem. Beleza? Deixa eu passar o slide aqui. O trem aqui tá fora de esquadro aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cima. Então vamos lá. Pelo exemplo do nosso balão, né, medir a energia em trânsito de cada molécula partícula seria praticamente algo impossível. Então não faremos isso para medir temperatura, não se preocupe, né? Então, como medimos a temperatura? Como que a gente faz isso? Para medi-la, nós podemos utilizar de um segundo corpo. É o princípio que a gente vive de troca de calor. De forma que, quando este for posto em contato com o primeiro, haverá a busca de equilíbrio. E isso a gente já sabe o que acontece. As temperaturas tendem a se igualar, né? E o segundo corpo então sofrerá alterações em algumas de suas propriedades físicas que poderão ser medidas. Então é assim que a gente vai começar a medir temperatura, utilizando um segundo corpo em contato, beleza? Com aquele corpo que a gente quer medir. A esse segundo corpo a gente chama de termômetro, beleza? Esse você já sabia, né? Mas a gente vai continuar isso na próxima aula, no próximo vídeo, para não deixar esse vídeo aqui ficar muito comprido, né? Então na próxima aula a gente vai continuar falando aí do termômetro, beleza? Então um abraço, fui!